Fala aí, rapaziada. Todo mundo me ouvindo bem? Pedi aí pra vocês me confirmarem se tá todo mundo aí ouvindo legal. Tamo junto? Só aguardando agora o Facinca aparecer pra gente começar a nossa live aqui na Bicuda, a Rádio Bicuda FM em 98,7. Aguardando aqui o Facinca. Aproveitando, mandando aquele abraço aí pro Lohan Portilho, Fagundão da Massa, o Omar, nosso grande Omar, a Carol, Carol, né, também. Só aguardando aí. Tava se ajeitando, tava numa outra live, né, da pessoal lá de São Paulo, rádio muito bacana, né, lá de São Paulo, e tava na live, então só realmente aguardando o Facinca e o Heitor Frutuoso também chegando, a Júlia também ligada, bacana demais, né? Só aguardando realmente aí o Facinca chegar, gente, pra gente começar aí a nossa live, tá bom? Ou então aqui, grande Facincane entrando aí. Mandei o convite. Kelvin Lucas também chegando aí. Vamos lá. Fala, Facinca! Ô, Nilson, como é que tá, meu irmão? Tudo bem, parceiro? Sobrevivendo ao caos, Facinca. Pois é, cara. Pois é, cara. Que situação ruim, né? Muito, cara. A gente que trabalha, então, na área da saúde, cara. O negócio tá louco, né, cara? Muito complicado. Mas estamos sobrevivendo, né, Facinca? Pois é, Nilson. Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite de estar batendo papo com vocês. É muito legal, né? Poder falar para todo mundo da Rádio Bicuda aí, que é um projeto social maravilhoso que vocês fazem. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela ajuda que vocês têm dado aí a toda a comunidade na Zona Norte do Rio de Janeiro, na região de Madureira, região nobre do samba carioca, principalmente do Grande Madureira. E que todo mundo cada vez mais se mobilize em ajudar as pessoas e principalmente a fazer trabalhos como o que vocês têm feito, cara. Ó, uma honra poder conversar com vocês, com tamanha generosidade que vocês têm em um momento que exige demais humanidade e, lógico, né, carinho com quem mais precisa. Obrigado, Facinca. E a gente agradece também você tirar um tempinho. Bacana demais você estava dando entrevista ao pessoal da Rádio lá de São Paulo, que eu acompanho muito também, cara. Sim. E, pô, eu vim oriundo de web rádio, né? Então a gente tem muito orgulho da galera, principalmente de São Paulo, cara. A Rádio de São Paulo é um orgulho, né, pra gente que curte, né? Enfim, e a gente aqui no Rio de Janeiro tem que aprender muito com vocês de São Paulo aí. Imagina, cara. Que isso. Acho que todo mundo ensina todo mundo, cara. A Rádio Carioca, ela sempre foi a pioneira, né, nas rádios que a gente tem hoje como conhecimento da transmissão speaker, né, não só as rádios de São Paulo, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a própria Rádio Globo, enfim, eu acho que cada um tem seu estilo. O Rádio Carioca ele é mais alegre, ele é mais festivo, o Rádio Paulista ele é mais técnico na narração, e aí, com a somatória de todo mundo, a gente faz uma grande transmissão. É isso aí. Facinca, vamos começar então? Eu quero fazer um pouco diferente das outras lives, que o pessoal fica muito focado ali. Eu quero fazer perguntas em geral, não só no futebol, mas vamos começar, né, pelo começo, como diria os antigos. Né? Facinha, conta um pouco, cara, como que você pensou em, de repente, cara, ir enveredar para o jornalismo, enveredar para o rádio? Quando que veio essa vontade, cara? Desde que eu era criança, cara. Por incrível que pareça, tem muita gente que vai decidir a profissão na marca do pênalti, como a gente fala na escola ali, no terceiro colegial. Mas eu não, cara. Eu falo que, como eu nunca tive talento para chutar bola, né? O talento para chutar bola ficou com a minha família, com o meu tio, que foi jogador, com o meu irmão, enfim, com o meu pai. Eu sempre gostei de estar envolvido com o futebol, cresci com isso. E como eu sempre gostei de jogar botão, jogava videogame na época mais raiz, que hoje não tem tanto comando para você fazer um gol, eu gostava de montar torneio de futebol, gostava de montar torneio de botão, eu narrava jogos de botão, narrava jogos de futebol. Então aquilo foi crescendo uma paixão que já era meio que um DNA, que eu, graças a Deus, nasci com esse DNA de gostar de fazer jornalismo, né?
Então, foi algo, desde que eu me conheço por gente, que eu quis trabalhar com aquilo que hoje eu faço. Então, foi só esperar o tempo passar e, claro, abraçar todas as oportunidades possíveis, né? Porque o começo ele é tortuoso, no começo você, para o meio, não é ninguém, você tem que se sujeitar a tudo, ao trabalho da menor hierarquia até a hierarquia mais alta, e um profissional completo hoje se dá por isso. Desde o cara que conhece o tiozinho lá da portaria, o tiozinho da faxina, até o presidente da empresa. Você tem que conhecer tudo para trabalhar com o jornalismo e se sujeitar a tudo, a não receber salário no começo, a depois ganhar o auxílio moradia, ou um auxílio supermercado, ou então a um salário mínimo, e aí você gradativamente ir crescendo. Aproveitar e mandar um abraço pro Luciano Calheiros, cara, que tá acompanhando aí a nossa live, cara. Luciano Calheiros, queremos você aqui também, hein? É uma honra. Ele é uma figuraça, né? Um dos grandes amigos que eu tenho, um dos grandes profissionais que eu me espelho na carreira, né? Só não convido o Calheiros para jantar, porque costumeiramente você vai pagar a conta, né? Putz, então. Mas pro Calheiros a gente, né, paga a conta. Ô, Facincani, vamos lá, cara. E como é que você começou, cara, no rádio, cara? A gente lembra muito você na Rádio Bandeirante, né? Mas todo Sim. mundo tem um começo ali, cara. Como é que você começou? Comecei numa rádio de interior. Bom, na verdade, sim, não numa rádio interior. Vamos lá. Eu comecei na Jovem Pan, em São Paulo, no programa do Flávio Prado, programa Jovem Pan no Muro da Bola. Eu era produtor. E lá, a minha primeira função era anotar a pesquisa interativa do programa. Ou seja, hoje a gente tem Twitter, Instagram, a gente tem tudo que faz a pesquisa pra gente. Você, hoje no Twitter, você posta uma pesquisa e todo mundo responde. Na minha época, não. O cara tinha que ligar na rádio, tinha o telefone da rádio, então eu ficava na central da rádio. Os caras ligavam para participar do programa. Então a gente colocava enquete. Qual é o melhor jogador do final de semana? Pá, pá, pá. E o cara respondia, então, anotava a pesquisa do programa e depois passava para o Flávio Prado. Então essa foi a minha primeira função no rádio, né? Como eu comecei no rádio. Dali, 6 meses depois, abriu espaço para eu ter o boletim do futebol inglês, o boletim que a gente falava da Inglaterra no programa do Jovem Pan no Mundo da Bola, que era um programa de futebol internacional, e desenvolvi a carreira, até ter a primeira chance como repórter em 2004, não na Jovem Pan, numa rádio do interior chamada Rádio Piracema FM, em Pirassununga. E aí, dali, comecei a trabalhar dentro dos jogos. E você, assim, se destacou muito na Rádio Bandeirantes, né, cara? Eu sou um cara, confesso a você, quem está nos acompanhando, eu acompanho muito Rádio de São Paulo, cara. Eu acho que Sim. a Rádio de São Paulo, nos dias atuais, ela está muito à frente, cara. É claro, pô, tem José Carlos Araújo, Luiz Penido, Sim. São Mauro, que, pô, pra mim é monstro. Sim. Mas, cara, Ulisses Costa, né? Cara, e a Rádio Bandeirantes, cara, tem um jeito diferente. Eu particularmente gosto muito da Rádio Sim. Bandeirantes e da Jovem Pan. E você lá na Bandeirantes teve a oportunidade de trabalhar com grandes narradores, grandes caras, e você também, como repórter, teve a oportunidade, que até uma pergunta de alguém aqui no chat, vou até pedir desculpa, porque... Claro, não, tem que mandar um abraço para todo mundo que participa, são essas pessoas hoje que vão fazer a live. E aí, cara, cobriu uma Copa do Mundo, cara. Como é que é isso, cara? Qual é a sensação, cara? Cara, cobrir uma Copa do Mundo, ela é a cereja do bolo do jornalismo, né, esportivo. Copa do Mundo e Olimpíada, né? Você estar envolvido nesses eventos é o prêmio máximo de uma dedicação de uma vida toda, né? Pela Bandeirantes, eu tive o sonho de trabalhar com aquele que era, para mim, a grande referência na narração mundial, que é o José Silvério, né? E ter feito um jogo com o José Silvério... Caralho. É fora do comum, cara. O Zé... Na rádio, cara. Meu Deus, desculpa, cortem. O Zé, cara, enfim, ele é um ser iluminado, né? E ter feito um jogo com ele, ter feito meta com o José Silvério e ter participado de um gol de título com o José Silvério numa final de campeonato, isso para mim é a glória máxima, né? Então não tem nem como tentar descrever a emoção de ser a meta de um gol de título de Campeonato Brasileiro. Ainda mais com o Zé Silvério narrando. Isso é o sonho de todo mundo, né? E o Ulisses Costa, que é um estilo completamente diferente do Zé,
O Ulisses é hoje, talvez, se não o melhor, mas um dos 3 melhores narradores do Brasil, sem dúvida alguma. Um cara que eu tenho um carinho gigantesco, uma gratidão eterna. Estava até hoje vendo um post que o Ulisses colocou dele brincando com o Capelanes, né, com quem eu trabalhei lá também, que o Capelanes estava roubando o álcool gel no meio do programa para encher o tubinho dele, do programa não, da transmissão. Enfim, o Ulisses é entre aspas, um palhaço, né? Porque ele sabe brincar na hora certa, ele sabe te deixar confortável na hora certa. Então, e o Rogério Assis, que é diferente dos dois, né? É uma linha mais séria. Também outro cara que eu tenho uma amizade e uma gratidão eterna. Então, a Bandeirantes, para mim, ela foi o Real Madrid galáctico da minha vida, né? Como eu brinco, eu comecei no Barcelona, que era Jovem Pan em São Paulo, e depois eu fui trabalhar no Real Madrid. É mais ou menos isso, ou vice-versa. É fantástico, cara. Essa pergunta foi do Lohan Portillo, cara. O Lohan Portillo, que é sensacional. E, Facincani, vou aproveitar, vou fazer um misto aqui das minhas perguntas e a pergunta do pessoal que me enviou antes, né? Quando eu falei que iria ter entrevista aqui junto à Rádio Bicuda FM. Inclusive, esse programa está sendo gravado para ser colocado no ar às 10 horas da noite. Então, a galera que por acaso estiver no meio do caminho, a internet está acabando. Na Rádio Bicuda FM a gente vai ter a reprise da entrevista. Aí, no meio, eu vou jogando uma pergunta de um, pergunta de outro, e vou fazendo as minhas perguntas. Aí a gente vai mudando um pouco de. Vambora, como você quiser. Olha só, Ricardo França mandou para mim, mandou para te perguntar. Ó, futebol brasileiro, por um longo tempo, foi referência no mundo. Uma época onde a habilidade e a técnica dos atletas faziam a diferença. Hoje o futebol evoluiu e a tática passou a ser um fato primordial. E a Europa se adaptou e tornou-se o centro do futebol mundial. Na sua opinião, isso deve-se à dificuldade do jogador brasileiro, em sua maioria, se adaptar à nova realidade, ou nossos técnicos precisam evoluir nos conceitos táticos? É uma pergunta excelente. Essa pergunta é de quem manja muito de bola, né? Cara, são vários fatores. Eu coloco também um fator que é o seguinte. Os nossos clubes, eles acabaram dando passos maiores que a perna nesses últimos 20 anos. Ou seja, eles acabaram se endividando por contratos milionários e mal feitos com jogadores, poucas receitas de televisão, poucos patrocinadores, a situação foi apertando. E aí o que acontece? Qual é a primeira matéria-prima que você tem para tentar angariar bons fundos? Vender jogador. E quanto mais você vende, menos você se estrutura, menos você consegue formar um elenco e principalmente uma uniformidade competitiva. E aí, com isso, você tem menos recursos em campo para fazer com que a sua equipe se desenvolva. Eu acho que está dando mais ou menos para entender a minha ideia. E aí, quando você tem poucos recursos, você tem que fazer o quê? Não dá para eu formar um time talentoso com jogadores medianos. Porque os meus principais jogadores ou foram vendidos, ou aqueles que estão logo surgindo, eu já estou vendendo para fazer caixa, para tentar cobrir o roubo. Então, é uma bola de neve, cara. Então, essa crise financeira por incompetência, pela ingerência dos diretores dessas equipes recentemente, faz com que o nosso futebol se torne essa pandemia. Desculpe até o comparativo com o momento, mas uma pandemia econômica também, uma pandemia técnica, né, de ausência de talento. Porque, infelizmente, se a gente não começar a se adaptar à nossa própria realidade e entender que a gente tem que enxugar as contas em primeiro lugar para depois voltar a ter um futebol com capacidade, a gente nunca vai sair dessa estagnação, porque vai continuar esse círculo vicioso. Revela, vende, revela, vende, revela, vende. Aí a gente não tem time, aí o técnico não consegue fazer um bom trabalho, aí o cara é mandado embora, aí vem outro técnico, aí o elenco não se renova, aliás, não se renova não, o elenco vai ficando trocando a torta e a rodo e a gente não consegue formar time nenhum. E aí, se a gente não forma times, a gente não vai conseguir nem ter dentro desse time a capacidade técnica de um jogador amadurecendo, se desenvolvendo para ser um referencial dentro de campo e, sendo um referencial, esse time conquistar alguma coisa positiva dentro e fora do Brasil. Então, a minha leitura é mais ou menos essa. Além, claro, né, de tudo que tem feito o futebol europeu em termos de estruturação do jogo, de padronização tática, de melhorias em termos científicos para que o futebol deixasse de se tornar apenas um esporte, passasse a se tornar, de fato, uma profissão, se tornar uma empresa, um referencial em termos de
de ciência. Então, hoje o futebol, você vê que ele é tratado não só dentro daqueles caras que viveram o esporte, mas também por figuras que nunca chutaram uma bola, cientistas, professores, administradores, economistas, tudo isso faz parte do futebol. Então, essa é a evolução europeia pela educação que tem a Europa, pelo conhecimento que esses caras têm também em termos de gestão pública também, porque faz muito a ver, né? O modus operandi da vida europeia. Isso transforma o futebol europeu como algo que, perto do que a gente tem vivido aqui no Brasil, com muita dificuldade, num tesouro inalcançável. Então, a gente tem que melhorar em vários fatores para a gente poder chegar hoje ao nível europeu. Isso aí. Pacinca, vou voltar agora um pouco, né? A gente vai fazer uma pergunta deles, eu vou seguir a linha agora. Como é que foi a sua chegada na Fox Sport, cara? Como é que chegou o convite? Porque também um pouco a diferença do rádio para a TV, né, cara? É uma outra realidade, é uma outra projeção, né? Como é que foi essa sua chegada e adaptação, cara? Cara, a adaptação foi completamente natural, porque a Fox ela tem um estilo que se assemelha muito ao rádio, né? É uma empresa que, graças a Deus, ela trabalha com uma veia muito popular, então ela abrange um público que ele tem diversas camadas sociais e principalmente a assimilação de conteúdo. Então é muito fácil trabalhar na Fox porque a gente consegue falar com todo mundo, né? Com o cara do mais alto escalão ao cara do mais baixo escalão, e todo mundo tem a mesma representatividade para a gente. É isso que é muito legal. É uma honra poder falar com todas as camadas sociais, né? Então isso é muito fácil. É um trabalho que o rádio faz, né? O rádio, ele não seleciona ouvintes, né? O rádio, ele entra na sua casa de uma forma muito democrática e muito carinhosa. Então, essa adaptação na Fox foi muito fácil por isso. Eu já tinha feito TV, né? Antes eu trabalhei na Rede TV por um período, trabalhei no Terra TV também. Então, essa pequena experiência somada que eu tive no rádio me fez cada vez mais chegar na Fox com uma certa tranquilidade para poder executar o meu trabalho e aprender ao longo do tempo, como eu tenho feito até hoje. Você foi editor, né? Editor-chefe também lá na Rede TV, né? Fui editor-chefe de esportes no Rede TV News, né? Eu fechava o bloco de esportes no Rede TV News. Então, todo o conteúdo do jornal, né, que é o Jornal Nacional da Rede TV, o conteúdo de esportes era eu quem comandava lá. Foi uma experiência muito bacana. TV aberta, né, cara? Também é uma outra realidade, né, cara? Se a TV fechada, ali é uma coisa mais direcional do esporte, mas ali na TV aberta você abrange uma outra linguagem também, né, Facinho? Sim, porque não dá para eu, por exemplo, colocar no jornal da Rede TV um VT de dia a dia de clube, né? Porque era um bloco muito curto, eu tinha 10 minutos do jornal e eu tinha 3 matérias para colocar, 3 ou 4 matérias. Então eram matérias bem generalizadas, né? E a gente falava, por exemplo, num bloco sobre os clubes de São Paulo, num bloco dos clubes do Rio, e outras 2 matérias aleatórias, alguma coisa curiosa que tinha acontecido no dia, alguma notícia bacana no futebol europeu, ou então em outro esporte. Então a gente fazia um apanhado geral, um resumo, para que todo mundo que gostasse ou não de esporte se sentisse à vontade para acompanhar o material. Foi uma experiência muito legal, confesso. Chegou a cruzar com a Sônia Abrão lá, cara? Não cruzei, era um horário diferente. Eu ficava na redação ali fechado, rapaz. Eu não cruzava com ninguém, cara. Eu ficava fechado ali, era o dia inteiro ditando VT, cuidando de repórter, era uma correria danada. Também, se você cruzasse com a Sônia Abrão, você teria que ter muito medo, né, cara? Ela gosta de é boa gente, cara. O conteúdo dela é diferente, né, cara? Mas é boa gente, boa gente. Sônia Abrão, queremos você aqui, bem brincando contigo. Ô, Facinca, agora, vamos lá. E o Fox Sport Rádio, cara? É claro que você gira, né? Gira pelo Expediente com o João Guilherme, que, na minha opinião, em TV, é o melhor narrador no momento, na minha opinião, junto com o Luiz Roberto, né? E você trabalha com o Benja e toda a família do Fox Sport Rádio, cara. Como é que é fazer esses 2 programas, cara? Cara, é surreal de legal, porque você trabalha num programa completamente voltado para descontração, sem perder a credibilidade, né? Então a gente fala de futebol sério, mas ao mesmo tempo tentando colocar muito mais discussões
do que, às vezes, um comentário mais argumentado, como eu fiz agora. E o expediente é diferente. Ele tem a descontração, mas muito mais leve em relação ao rádio. Então, são duas escolas com o mesmo peso de importância para casa e com uma bagagem de experiência que é única, né? Então, quem consegue transitar entre os dois programas, geralmente eu, o Pascoal e o Sormani, porra, a gente só tem a agradecer, porque um é o Benja, que é um monstro, né? Na apresentação, na simpatia. O Benja é um cara muito carismático. E o João da mesma forma. Ambos com estilos completamente diferentes e com o mesmo nível de competência. Então, ambos levam o programa nas suas respectivas modalidades com uma maestria absurda, né? Então, é isso que é muito legal. O João me fez chorar, cara, com aquele gol do Gabigol. É um negócio impressionante. A narração dele foi maravilhosa. Aquele dia eu estava na Fox trabalhando, eu fiz o debate final depois do jogo, e eu acompanhei o jogo dentro da cabine, com o João, com a Nadine, né? Era o João, a Nadine, o Zinho e o Pascoal. Absurdo. E eu fui abraçar o João, eu falei, João, parabéns, você merece curtir um momento tão maravilhoso como esse na sua profissão, cara. Narrar uma final de Libertadores da forma que foi. E ele emocionado, o Zinho emocionado, foi muito legal. Vê-los emocionados pelo fim de uma transmissão que ela exaltou aquilo que realmente eles são. Uns profissionais que vivem, que sentem um jogo de futebol. Eu daria um beijo no... Cara, aquele gol que ele narrou foi absurdo. Foi lindo, cara. O Landeric está perguntando aqui sobre a zoação lá no Fox Sport Rádio. Se é tudo verdade ou é tudo ensaiado. Se tem que ter paciência com os caras lá. Tem que ter paciência, cara. Quando você tá sendo achincalhado uma hora, você não pode espanar, né, cara? Você não tá na mesa de bar, né, pra mandar alguém para aquele lugar e sair andando. Não é bem assim que funciona, não. Tem horas, claro, que a gente fica, porra, chega, né, meu? Já zoou, cara. Pô, tá bom. Aí os caras vão até a última consequência, né? Mas, cara, é tudo verdade ali, cara. A gente discute mesmo, a gente brinca mesmo, porque a gente sabe que todo mundo ali na equipe tem a liberdade suficiente de entender que não passa de um grande entretenimento o nosso programa. E fora dali, tudo amigo, né? 6 amigos que, na hora da maior dificuldade, todo mundo se ajuda, todo mundo se ergue. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui, Felipe. Quando a gente fechou, né, para fazer a entrevista, eu perguntei para você, Felipe, a gente pode perguntar tudo mesmo? Você falou, pode. Vambora. O Otávio, né, o grande Otávio, lá do Pará, ele mandou a seguinte pergunta. Pô, que legal, cara. A audiência vai até lá em cima, hein, cara. Pô, cara, posso te contar uma coisa rapidinho? Conta. Tô muito feliz por isso. A nossa rádio, cara, tem gente do Pará, tem gente de Valença, de São Paulo. Porra, que legal, cara. A gente faz transmissão pelo Skype, cara. Olha, é uma doideira, cara. Doideira. Então, a equipe aqui, cara, é uma equipe nacional. Porra, parabéns, cara. Eu tô muito feliz por isso. A gente sabe o quanto que é difícil, às vezes, ter um trabalho de web rádio, de você iniciar com toda a dificuldade, com todo o investimento que é preciso fazer, e chegar a esse tipo de alcance é mais ou menos o que a gente passa no Fox Sports Rádio. Do nada vem a mensagem do Acre. Porra, do Acre, cara, lá em cima, meu. Pô, mas como é que o pessoal acompanha? Acompanha, cara, acompanha. E é esse o grande barato, né? Ainda mais o Pará, que é uma terra que precisa ter futebol na Série A, cara. O torcedor paraense, velho, o que esses caras são apaixonados do Remo, do Paysandu, do Motoclube, cara. A torcida do Paysandu, do Remo, meu. O Repá é um clássico esplendoroso, cara. Eu adoro, né? Esse tipo de clássico eu adoro, né? Confesso pra você. Mas vamos lá com a pergunta dele. E tem o Tuna Luz, hein? Tem o Tuna Luz também. Tuna Luz, o Motoclube do Maranhão. Gabriel. Perdão, Tuna Luz. Eu sempre confundo o Moto com o Tuna Luz. O Moto do Maranhão e o Tuna Luz do Pará. Perdão, gente. Os torcedores do Tuna Luz. Essa trinca paraense. Porra. O rádio lá é muito forte, cara. É um negócio absurdo. O Felipe, ele pergunta aqui, ó. Felipe, o que você aprendeu profissionalmente com a polêmica do arroz com ovo? Cara, aprendi a me comportar no ar, né? A não exacerbar numa brincadeira, a não, claro, sair do tom para que isso causasse nas pessoas uma rejeição ou uma não compreensão naquele momento.
porque, claro, todo mundo viu a imagem, mas ninguém viu como foi o começo, né? De um cidadão que entrou ao vivo e ele pegou a própria comida e fez assim, ó, você fala tanta besteira, alguma coisa, que você faz as pessoas perderem a fome. Então, ali eu fiquei muito pé da vida e eu não falei da situação, do prato em si, da comida, porque eu como todo dia isso. Se quiser, eu pego aqui, tá aqui do lado aqui. O omeletinho aqui que eu faço todo dia. Não tô brincando para vocês, não. Mas o tom que eu coloquei não era para ter sido esse tom. Não era, e na hora ali eu acabei falando de cabeça quente. Não foi legal, aprendi a me comportar e aprendi a ser uma pessoa muito mais decente com isso. Essa que é a grande lição. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também têm que entender que o nosso trabalho ali é um trabalho sério. Não é um trabalho para você virar e achincalhar do jeito que as pessoas, às vezes, achincalham, né? E isso chateia. Quando a gente está no ar ali na pressão, a gente acaba se chateando bastante, né? Então, foi essa situação que graças a Deus, está resolvido, está mais do que aprendido. A minha origem e a minha linha familiar em nenhum momento representa eu ter saído falando naquele momento de cabeça quente, como eu falei. Em nenhum momento, né? Quem conhece a minha vida particular sabe disso. Eu próprio, graças a Deus, durmo com a cabeça tranquila de ser uma pessoa que sou justo e correto com as minhas atitudes e reconhecer sempre quando a gente acaba não sendo perto e nem próximo do que a gente prega dentro da nossa verdadeira essência. E assim, Facinca, todo mundo ao vivo é tudo muito complicado. E sempre a gente, às vezes a gente fala algumas coisas que, assim, é para dar uma resposta, mas não para agredir. Foi o que a gente percebeu ali. E até logo no programa seguinte que você participou, o João Guilherme falou isso, cara, que eu acho que o melhor é a gente reconhecer quando a gente erra. Eu vou falar uma outra coisa, cara. Tem muito, como você disse, tem muita gente que é chata, tem muita gente que é inconveniente, tem muita gente, cara, que às vezes acha que o cara tá no ar, a Nacional tem que ouvir tudo. Eu sou da linha, meu amigo, que responder, o cara faz uma ofensa, tem que responder duro também. Talvez, às vezes, não chegar ao extremo. Eu não achei que você chegou ao extremo, sinceramente, né? E o cara Não, tem que aprender a respeitar o profissional. Nilson, eu fui indelicado. Eu fui indelicado. Não, eu não posso ser indelicado. Quando a gente está no ar, a gente não pode ser. Poxa, eu fiquei muito chocado com uma pessoa pegar um prato de comida no país que a gente vive. Olha a pandemia que a gente tem vivido, né? Olha a situação que a gente tem vivido, né? E pega e larga por causa de opinião de futebol, cara. Porra, cara, assim, aí na hora eu ia falar assim, pô, seu prato, e acabei falando da comida em si, aí misturou, entendeu? Eu fui errado, eu me desequilibrei ali na hora de dar um comentário que eu devia ser muito mais inteligente naquele momento. Eu não fui, né? Foi essa. Me faltou naquele momento inteligência e passou, cara. Foi, sim, cabeça quente que, graças a Deus, eu tentei já de inúmeras formas pedir desculpas mesmo, assim. Já pedi no ar, eu pedi no Facebook, porque não é da minha índole, cara, jamais. Pelo amor de Deus, cara. Como eu falo, eu como aqui arroz, feijão todo dia, cara. Arroz, feijão, ovo, bife, batata frita, omelete, macarrão com atum. Porra, cara, comida é comida, velho. A gente pode ter a nossa preferência. Não comer jiló, não comer berinjela, não comer o ovo cozido. Normal, cara. Né? Mas... eu amo fígado, mas tem gente que odeia fígado. Pois é, exatamente. Mas, cara, o fato de você não gostar de... Tem cara que não gosta de macarrão. O meu irmão, por exemplo, não gosta muito de macarrão. Eu falo, pô, mas como é que você não gosta de macarrão? Mas ali foi um contexto que as pessoas tiraram do contexto, né? Porque não viram a atitude do cara comigo. Mas, enfim, como cara. Como tudo no Brasil. Vamos seguir em frente. Vambora. No Brasil é complicado. Bom, eu vou adiantar aqui a primeira pergunta do pessoal, que o nosso horário está correndo. E aí, a gente segue aqui. Olha só, Ricardo França, hein? Ricardo França, grande goleiro de Duque de Caxias, o goleiro mais vazado de Caxias. Ele pergunta aqui, ó. Por anos, a base dos clubes funcionavam como fábrica de atletas. Hoje, os poucos que se destacam são vendidos ainda meninos, sendo comum que alguns sumam, outros voltem menos de um ano depois.
essa pressa em vender os atletas muito jovens tem atrapalhado as jovens promessas brasileiras? Óbvio, óbvio que sim, cara. Por exemplo, nos anos 80, 90, nos anos 60, 70, 80, 90, que a gente tinha o nosso futebol como uma grande referência, né? Com quantos anos que os caras saíam para jogar no futebol europeu? 22, 23, 24. O cara já saía maduro, já tinha feito uma história no clube e já estava preparado para chegar no futebol europeu e se desenvolver. Tanto é que o êxodo de jogadores na época também era grande, mas a volta era muito menor, né? Era muito menor. Ou quando se tinha a volta, era porque os clubes daqui tinham a condição de bancar esses caras, porque os clubes daqui, com esses jogadores quando estavam aqui, eram vencedores, ganhavam títulos, ganhavam premiações e tinham uma boa organização financeira, né? Como foi o caso do Romário, que abriu mão do título, né, de melhor jogador do mundo no Barcelona para voltar a jogar no Flamengo, né? Então, claro que faz mal, cara. Enquanto a gente não conseguir segurar essa molecada por pelo menos 2, 3, 4 anos aqui, formar esses cidadãos, em primeiro lugar, como pessoas estruturadas para conhecer diversas culturas, e aí depois esses caras jogarem na Europa, enquanto a gente não conseguir segurar assim, a gente nunca mais vai ter um futebol sólido aqui no Brasil. Vamos lá, vamos para mais uma pergunta. Essa pergunta aqui da fake news, deixa eu ver quem me mandou, cara. Eu vou saber quem mandou, mas vamos lá. Rapaz, perdi aqui, acho que foi o meu amigo Robson. Facincani, como você lida com as fake news hoje em dia, né? Para informar de fato o que acontece, enfim, não dar barrigada, né? Para realmente passar a informação, né, em primeira mão. Como você lida com as fake news? Tem muita gente hoje, ô Nilson, quem tem pressa para dar informação. Hoje em dia não tem mais furo, cara. Hoje em dia a internet mesmo, ela já posta uma notícia às 6 da manhã que você está dormindo e nem viu. Entendeu? É muito difícil hoje você dar um furo de reportagem e tal, porque tem muita gente hoje com acesso à informação. Então, às vezes, essa pressa é inimiga da perfeição. E aí você dá a barrigada. Ou então você quer chamar atenção de alguma forma, porque você não tem naquele momento a credibilidade ou a competência para apurar uma notícia, e você inventa a notícia. Né, com tantos blogs, com tantos lá, perfis de Instagram que a gente conhece que são perfis nocivos, né? Tem os perfis bons e tem os perfis nocivos. Então são essas pessoas que acabam confundindo. Então a gente tem que ter muito cuidado. Mas graças a Deus, no meu caso, é o que eu falo. Eu não preciso ter informação todo dia. Eu preciso ter a informação certa na hora certa. E ela sempre vem. Isso aí. Olha só, agora Cid Barreto. Ó. O Cid Barreto que é um grande fã seu. Ele é lá de Minas Gerais. Um abraço lá para Minas Gerais. Ele que faz parte também da nossa equipe. Pra você ver como o negócio aqui vocês são, né? Cara, vocês são monstruosos, cara. Porra, parabéns, cara. Ó, ele pergunta aqui, ele diz que é um grande fã seu, e ele pergunta qual é, na sua opinião, como será o futuro do futebol brasileiro pós-pandemia? Cara, pés no chão total. Eu espero que os clubes aprendam. Estou vendo a movimentação de alguns que eu não tenho gostado, de já querendo voltar logo, e não é bem assim. É o que eu Flamengo, né, cara? Perdeu o massagista e já... Pois cara, o Jorginho, né, cara? Não dá para voltar agora. As pessoas têm que pensar na humanidade. As pessoas têm que pensar na sua própria estrutura. Tá faltando dinheiro para todo mundo, tá faltando dinheiro pro time de futebol e tá faltando dinheiro pro tiozinho da padaria, cara. Mas o tiozinho da padaria tem prioridade também, cara. Né? A nossa... vocês lidam diariamente com as pessoas, cara. Quem que tem mais prioridade? Aquele que você tá cuidando todo dia na área da saúde? Ou um clube de futebol que ele é um entretenimento, que também ele precisa gerar economicamente, né? Mas tem mais gente, mas só que o clube não vai falir daqui 2, 3 meses. Essas pessoas podem falir em 2, 3 meses. Então, enquanto a gente não tiver o nosso país devidamente reorganizado, o futebol não pode voltar, cara. Eu trabalho com o futebol. Ninguém mais do que eu, ninguém mais do que você quer que o futebol volte. Todo mundo ama o futebol. Mas se a gente não amar um pouquinho as pessoas que estão ao nosso lado e entender que a economia do país, para girar, depende dessas pessoas, esses clubes não podem voltar antes, entendeu? Então, eu espero isso, que as pessoas aprendam, em primeiro lugar, a ter pés no chão. E que os clubes, dentro das suas dificuldades financeiras que vão vir, também aprendam a gerir melhor o seu futebol. Eu
sou flamenguista, não escondo. Eu tenho duas paixões, o Flamengo e o Duque de Caxias. Né? O Duque é a verdadeira paixão, porém só joga 3 meses, né, durante o ano. Então a gente, né? E assim, eu me sinto envergonhado, cara, como rubro-negro, porque, veja bem, por mais que tenha lá os testes, enfim, consiga testar todo mundo durante todos os jogos. Você chega no hospital, não tem teste para o profissional de saúde. É o que eu tô falando. É o que eu tô falando. Por que esse privilégio? Entendeu? A gente chegou. Não tem máscara, não tem. É isso, cara. É inconcebível. É inconcebível. O que eu quero é um país justo. O que eu quero, eu não tenho lado político. Eu não sou nem de esquerda nem de direita. Você é em cima do muro. Sou em cima do muro. Porque eu quero que todo mundo tenha a mesma condição. A mesma condição. Eu não tenho cabo de ciolo. Então... cara, eu não sei quem que é quem, entendeu? Porque, cara, política é uma coisa que nem é da minha alçada. Mas eu acho que antes da gente se preocupar, pode voltar ao futebol? Vamos se preocupar com mais hospitais de campanha, vamos se preocupar com mais estrutura para vocês da área da saúde trabalharem com dignidade. A minha namorada é médica, eu sei o que ela sofre, entendeu? Eu sei como é que é o dia a dia dela. É complicado, cara, entendeu? É tenso. É todo dia voltar e não saber se, sabe, no dia seguinte a gente vai estar com a mesma situação, cara. A gente tem que aprender alguma coisa, não é possível, Nilson. Não é possível que as pessoas sejam tão gananciosas e tão, sabe, imorais. Perdão, minha bateria aqui dá uma falhadinha. E mais ou menos, sabe, no momento que a gente precisa ser digno, cara, digno, só isso. Isso aí, assim, cara. E aí a gente vê que é um país, né, cara, assim, desigualdade e eu não lembro agora, cara, quem foi que fez esse comentário. Mas você vê a questão da gestão do Flamengo, cara. Eu não lembro. Eu vi na Fox eu não lembro quem foi. Não. Isso aí foi, eu acho que o Mauro. O Mauro falou uma coisa. Que o Flamengo, assim, todo mundo em Deus, a gestão, enfim. A gestão dos caras profissionais, né? Enfim, realmente é profissional. Botou, né, o time em dia e tal. Mas a gestão deles realmente lembra a uma empresa, que quando aparece a primeira crise, manda todo mundo embora. Os garotos, né, do Ninho, que aconteceu aquele acidente horroroso. É claro que, assim, cara, ninguém ia prever que aquilo ia acontecer. Sim. Né? A gente sabe que, por exemplo, você vai no UPA aqui, é aquela estrutura. Mas aconteceu. Aconteceu. E aí... E tem que resolver. Tem que resolver. E tem que pagar, cara. E tem que pagar. E não tem que postergar isso, cara. Não tem que postergar. Se o Ministério Público definir um valor, é aquilo. Paga, acabou. E ainda é pouco. Ainda é pouco, porque uma vida não tem preço, né, cara? Então, qualquer valor para uma pessoa que perde um filho, eu acho que ele é insignificante. Né? Eu, por exemplo, se perdesse um filho, e não é hipocrisia não, cara. O cara pode me dar 10 milhões, cara. Beleza, eu vou conseguir tocar minha vida burocraticamente. Mas sentimentalmente eu não vou ter aquilo que eu queria. Então isso não tem preço, né, parceiro? E o dinheiro que vai investir no Pedro Rocha, com todo respeito, que não entra em campo, poderia resolver aí, pelo menos encaminhar. Só colocar aqui a bateria aqui para carregar. Vou ficar segurando aqui por causa do negócio aqui. Porque eu não vou virar de lado, porque senão aí vai ficar ruim na live. Não, show. E vamos lá, né? Deixa eu olhar aqui mais uma pergunta, porque realmente, assim, uma... eu sou favorável, Nilson, ao seguinte que eu falei. Eu dei um comentário no programa que foi o seguinte. Que o jogador de futebol, ele merece ganhar um baita salário? Merece, cara. Merece. É o trabalho dele, a visibilidade, a pressão. Ok, como todo mundo também merecia. Beleza. Mas já que o cara ganha esse salário, beleza. Quem sou eu para contestar o salário de alguém? Mas só que perto da realidade do que nós temos vivido, os salários dos jogadores de futebol desse nível de Série A, eles são muito mais altos, cara. E são salários que esses caras já fizeram uma boa condição para se sustentar por pelo menos 3, 4 meses. Num período de 3, 4 meses, se esses caras, em vez de ganharem 1 milhão, ganharem 300 mil, eles não vão ficar mais pobres por isso, né, cara? E aí você pega esse salário e você divide com o funcionário do clube, você divide com as pessoas que ganham menos ou que seriam mais afetadas por causa de uma
de um corte que poderia ser feito no orçamento e todo mundo ficaria feliz, cara. Porque eu tenho certeza que o Flamengo daqui para frente, ele vai recuperar esse dinheiro, os jogadores vão voltar a receber integralmente, se faz um acordo para que esses salários possam ser pagos mais para frente e todo mundo vai equalizar. Só que momentaneamente, o cara que ganha 500 mil, ele pode abrir mão de 300 mil para ficar com 200 por mês, né, cara? Pô, são 200 mil reais, são 100 mil reais, 80 mil reais. Cara, a gente tá falando de quantias que, para nossa realidade, cara, eu sei que cada um tem o seu nível de vida, cada um tem as suas contas para pagar, mas eu duvido que todo mundo tenha, sei lá, 400, 500 mil reais por mês para pagar de conta, né? Eu acho que aí seria até algo, pô, muito colossal, né? Seria querer viver no luxo, do luxo, do luxo, do luxo, do luxo, do luxo, né? Eu acho que dá para virar para alguns jogadores, não vou citar nomes aqui, e falar, ô fulano, pô, esse mês em vez de posso te pagar 400 para eu guardar 200 e o restante eu poder pagar um funcionário? Dava, né? É muito, muito triste o Flamengo ter também demitido várias pessoas nessa crise, cara. Essa gestão acaba manchando, né, um pouco a história do Flamengo, que é tão bonita e de tantas conquistas, né? Deixa eu dar uma pergunta para você, Facinca. Vamos lá. Uma pergunta, eu acho que foi do meu amigo Ricardo França novamente, tem perguntas, né? Ou foi do Robson, é um dos dois. A figura do assessor de imprensa, cara, facilita ou dificulta a vida do repórter no dia a dia? Não, só responder aqui o Alfredo Delfaro, que ele fala que o Flamengo fez isso. Sim, hoje o Flamengo anunciou um corte de 25% no salário dos jogadores, né? Mas o problema é que esse corte, cara, veio depois da demissão das pessoas. O que eu falo é o seguinte, você pode manter as pessoas e cortar um pouquinho dos caras. Não precisaria ter mandado as pessoas embora, pessoas que vão precisar de mais, né? A questão é essa. Não é que o Flamengo não fez, o Flamengo fez agora. Mas por que em vez de mandar 60 pessoas embora, já não fez essa readequação financeira? É apenas essa cobrança. Mas qual que era a pergunta, Nilson? Desculpa, irmão. A figura do assessor de imprensa. Do assessor de imprensa. Cara, eu acho que ela é fundamental, mas alguns assessores confundem assessoria com segurança. E hoje o jogador ele é blindado. Eu gostava muito da época antiga, em que o assessor de imprensa ele trabalhava em prol de todo mundo. Ele aproximava a imprensa do jogador e falava, ó, esse cara aqui não é FDP, desculpa a sigla, né? Esse cara aqui é um cara do bem, ele tá fazendo o trabalho dele. Se você não concordou com alguma coisa, pô, vamos chegar e se aproximar aqui, vamos conversar cara a cara, porque se o jogador conhece o jornalista e vice-versa, poxa, você até vai ser menos injusto numa crítica com algum cara. Muita gente critica sem saber quem é esse cara, né? A gente tem aprendido isso ao longo do dia. Eu tenho aprendido isso ao longo do dia. Porque esse cara tem família, esse cara tem pessoas que ele gosta. Às vezes uma crítica muito mais pesada pode doer. E é uma crítica que às vezes é injusta. Então a gente tem que aprender a dosar as palavras. Mas essa é a figura do assessor. Se a gente ficasse, né, com menos o cara falando uma vez a cada 20 dias, ali, não posso fazer duas perguntas, é aquela pergunta, não posso perguntar A, não posso perguntar B. Pô, se a gente, em vez de ter um assessor, a gente tem um segurança, porra, aí fica complicado, entendeu? Então, eu, se fosse assessor de imprensa de clube, eu faria algo completamente diferente. Eu faria um projeto revolucionário, que era um projeto de vai voltar a ter zona mista, vai voltar a ter jornalista perto do campo, vai voltar a ter todo mundo contato. Porque quanto mais você abrir espaço e quanto mais você trazer, né, a imprensa para perto do futebol e vice-versa, todo mundo vai se conhecer e na hora certa, quem foi indelicado vai acabar sendo justamente cobrado por aquilo que fez. Apenas isso. E antigamente era muito bacana, né? Assim, tempos áureos, né, cara? Você, pô, lá no Maracanã, mulher, né, cara, ia lá fazer o trabalho dela, o Viola lá com a toalha enrolada, imagina o Viola pelado, meu Deus do céu. Não pelado. Não, aí é claro que não. É lógico que antigamente era muito mais raiz, o cara é dentro do vestiário, não precisa ser assim. Eu acho que o vestiário é sagrado dos jogadores, né? Agora, você não precisa fazer o que faz hoje. Poxa, eu não posso chegar perto do cara. O Gabigol tá lá a 1 quilômetro de mim. Pô, deixa, velho. Deixa o cara se aproximar. É bom pra todo mundo, cara. O canal do clube, né? O cara só fala no canal do clube. Exato, cara. Pô, beleza. Sabe? E outra coisa, o jogador aprende com esse contato com a imprensa a ter personalidade.
a ele próprio se colocar numa condição de questionado e ele contratar um assessor para lhe ensinar a se portar, e aí sim esse cara ganha casca, ganha cancha, aprender a falar, aprender a se comunicar, e não só falar para o torcedor dele, mas falar para outras pessoas que também o questionam, né? O Neymar, né, cara? O Neymar é algo irritante, cara. Eu não gosto de ver entrevista do Neymar, que é aquela coisa forçada, né, cara? Isso quem tá falando sou eu, hein, gente? Não, daqui a pouco, vamos falar, Pacincane em live fala que o Neymar é forçado. Essa é uma opinião minha. O Neymar me parece aquela coisa forçada, ao contrário, por exemplo, do Valtão, né, que deu uma entrevista um dia desse lá na Fox. O cara, pô, parou o carro, velho, e, pô, começou a falar do nada. Pô, que foda o Walter, cara. É a criação de cada um, né, Nilson? Eu acho assim, o Neymar ele é uma figura completamente midiática, uma estrela do futebol mundial, ele é mais do que um jogador, ele é uma celebridade mundial, mas não por isso, eu acho que ele precisa ser blindado da forma que é. Se ele fosse menos blindado, mais acessível, com certeza, metade da rejeição que ele tinha ia cair por terra. Porque aí a gente vai poder conhecer um cara que talvez seja completamente diferente daquilo que ele próprio, às vezes, se coloca por trás dessa imprensa. Que ele contrata profissionalmente para cuidar da imagem dele. É a minha visão, entendeu? Se ele tá certo, se ele tá errado, não sei. Ele é muito bem de vida, é um cara que merece tudo aquilo que ele tem, que cada vez mais tenha mais. Só que nesse... Deu uma travada lá no Facinca. Peraí, travou meu celular aqui. Voltei. Perdão. Só que, cara, se ele fosse uma pessoa mais aberta à naturalidade, a menos essa máscara midiática que por trás dele comanda e empresaria e gerencia a carreira dele, com certeza metade dessas pessoas hoje poderiam ver um jogador muito mais acessível, né, com menos blindagem e mais próximo do que é o natural. Eu acho que foi o Luciano que eu perdi aqui, perguntou para você se o futebol tá chato. Se o futebol tá chato. O que você acha? Eu falo assim, o futebol tá chato? Em muitos momentos sim. Em muitos momentos sim, né, cara? Tudo tem sido blindado. A gente tá falando isso agora do jogador, né, parceiro? Você não consegue ter mais acesso a ninguém. Poxa, você fica limitado a 1, 2 horas dentro do clube e tem que ir embora. Essa história de treino fechado, cara. Porra, tudo bem, o cara quer treinar uma jogada mais técnica. Treina numa outra hora, entendeu? Treina escondido, sei lá. Mas, pô, treino fechado. A gente tem que ficar na porta do CT às vezes. Só entra lá para ver o aquecimento, para ver depois os caras chutando a gol ali quando já acabou a atividade. Não se tem mais contato com nada. Um monte de regras, essas regras de comemoração de gol, de camisa. Pô, sou completamente contrário a isso. Porra, cara, então assim, tem muita coisinha, e mesmo as regras hoje dentro de campo, o próprio VAR com N, artifícios para tentar ali achar a perfeição. Beleza, tem que achar, eu acho que é justo. Quando o gol é irregular, o gol é irregular. Mas agora o VAR, para mim, tinha que funcionar só para impedimento, que é algo exato. E ainda assim, né, ele tem a sua polêmica. Agora, para muitas outras coisas, porque depois de 10 minutos que o cara ali atrás deu um bico sem querer no cara, fala, cancela o gol. Porra, tem algumas coisas que estão mesmo, enchendo o saco mesmo, confesso. O Elias, o Facinca, pergunta para você o seguinte: o Jorge Jesus daria certo no Newcastle? Depende do time que o Newcastle contrataria, né? Eu acho que, em primeiro lugar, ele vai renovar com o Flamengo. É a minha opinião, meu feeling. Ele vai ficar por aqui. Por tudo aquilo que ele construiu no Flamengo. Peço só desculpa de estar tremendo, porque eu tô segurando aqui o bagulho da bateria, tá? Vontade, Facinca. Você manda aqui. Imagina, mando nada. Quero a melhor qualidade para vocês. E como eu acho que ele vai renovar com o Flamengo, então não sei se ele aceitaria o projeto do Newcastle. Porque ele já tem uma coisa muito bem estruturada, competitiva, e que pode dar a ele o grande sonho, não só profissional, mas também do próprio torcedor do Flamengo, que é ser campeão do mundo de novo. Eu acho que esse Flamengo tem condição de chegar e fazer de novo um grande jogo, como fez com o Liverpool. Então, acho que ele vai permanecer por aqui. Agora, dar certo num time depende muito do time que você tem em mãos. Não é só chegar num time que tem dinheiro, é num time que te dê valores e a condição de você montar uma equipe bacana. Porque lá na Europa todo mundo tem dinheiro, né? Na Premier League, quem não tem dinheiro, né? Exato, cara. Mas também tem uma coisa, ele não pode extrapolar o fair play financeiro. Se o Newcastle sair contratando a torta e a rodo agora,
na próxima temporada ele vai ter que inverter a situação, ele vai ter que equalizar a finança. E isso aconteceu com o Málaga. O Málaga saiu contratando a torta e a rodo na primeira temporada, na segunda temporada, na terceira temporada ele quebrou. Então tem que tomar muito cuidado. O Facinca, tem aqui o Gabriel Flamengo 61. Pergunta, Facinca, boa noite, tudo bem? Então, Facinca, qual o momento mais marcante de sua carreira no jornalismo brasileiro? Ter pisado na Rússia para cobrir a Copa do Mundo, cara. Quando eu cheguei na Praça Vermelha ali de Moscou, que é um dos lugares mais simbólicos do planeta, né? Culturalmente falando, aquilo ali tem uma história de séculos, né? Uma história enriquecedora para quem gosta de acompanhar, sabe, a história dos planetas não, a história dos países, das civilizações. A Rússia é um referencial, né? E estar naquele lugar ali, para mim, foi mágico, cara. Foi um grande momento na minha vida. Como é que é a Rússia, cara? Eu tenho muita curiosidade, porque que tem o Putin lá, que, né, como o Emílio Surita diz, né, o Putin, né, puto, né, da vida. Cara, como é que é lá, cara? É um regime semi-aberto, vamos colocar assim, né? Cara, na Copa do Mundo a gente não teve nenhuma restrição. Graças a Deus tivemos a melhor estrutura possível em termos de país, né? Tudo funciona bem. Comércio, transporte, alimentação, que mais? Questão de saúde, tudo. O que eles fizeram no país para receber a Copa do Mundo foi algo, nossa, intocável, né? É algo maravilhoso. Então, o país em si é muito lindo, a estrutura dos caras é fantástica, tudo funciona realmente muito bem. E é um país que está se abrindo ao capitalismo, está se abrindo à cultura norte-americana. Alguns russos, a grande maioria, ainda não fala inglês, né? Então é uma comunicação um pouco mais complicada. A gente teve que aprender algumas palavras, né, para pelo menos ter a noção básica do dia a dia. Muita gente falava inglês, claro, as pessoas que estavam próximas a gente, sim. Então deu para se virar muito bem falando inglês por lá. Mas assim, para quem tem a condição de fazer uma viagem, que nem eu, nunca farei uma viagem dessa sozinho, porque foi a única vez que eu fui para fora do Brasil, para vocês terem ideia, né? Eu nunca consegui ter férias ou juntar uma grana para viajar para fora. Mas se alguém tiver a condição de querer viajar e conhecer um lugar diferente, pô, ao invés de eu ir para Estados Unidos, para Itália, para França, para Portugal, cara, vá para a Rússia, cara, você vai se surpreender. É um país maravilhoso, cara, lindíssimo. O pessoal do Vila Marisa FC, só para te explicar, Facinho, que a gente também cobre futebol amador. Claro. A gente tem a Baixada Champions League, cara. Champions League. Mas tem o hino da Champions, tem a orelhuda, tudo. Pô, isso é bom, cara. Vou te mandar algumas coisas que a gente tem lá, cara, de material. Cara, é sensacional. Sol de 40 graus na cabeça. É isso aí, cara. Papo. Pô, cara, tem histórias que eu não posso te contar aqui. Cara. Eu sei, depois a gente começa, eu também, cara. Você pensa que eu não cresci na várzea lá em São Paulo, não? Meu pai jogou futebol de várzea a vida toda, até hoje meu pai joga, né? Porra, Vila Paris, Ajax da Vila Formosa lá em São Paulo, Sampaio Moreira, que mais? Cruzeirinho ali, o Cruzeiro do Sul Futebol Clube ali na Zona Leste de São Paulo, o Raízes. Porra, o que tem de time de várzea ali é brincadeira, cara. O Benfica da Vila Maria, o Oriente da Praia, Oriental da Praia Grande, que o pessoal sempre acompanha meu trabalho. Quer ver? O outro time que meu irmão jogava lá em São Paulo é o Noroeste de São Caetano. Meu irmão jogou no Noroeste de São Caetano. Pô, cara, o que tem de time lá é brincadeira, cara. Pô, é sensacional, cara. O amador é muito bom, cara. É cachorro invadindo o campo, correndo atrás de você. É muito bom, cara. Insolação. O pessoal lá da Vila Marisa está perguntando para você qual o melhor jogador na atualidade que joga aqui no futebol brasileiro. Quem você acha que é o craque aí, o cara que fora de série? Hoje quem está jogando para mim o fino da bola é o Bruno Henrique do Flamengo. Ele é diferente, cara. Ele é mais até para mim em termos de importância do Gabigol, porque o Gabigol é um finalizador com muita perfeição. Mas a construção do ataque no Flamengo, a mecânica, a movimentação, a inteligência do ataque para abrir espaços para todo mundo vem do Bruno Henrique. Para mim, ele hoje é o principal jogador do Brasil. Facinca, deixa eu te... Tem algumas perguntas aqui. Facinca, vamos lá. Ele está perguntando para você, o Lohan Portilho,
se o Rodriguinho é melhor do que o Arrascaeta. Aí é o Sormani, né? Que joga essas bombas pra gente, né? Não acho não, cara. Eu acho que o Rodriguinho, ele foi um baita meia no Corinthians, mas o Arrascaeta, pra mim, tem mais recursos, cara. O Arrascaeta é muito bom jogador, cara. Ele é muito liso. E a condição hoje física dele é infinitamente melhor, né? Absurdo, né? O Alfredo Del Fraro tá perguntando se você defende o time empresa. Defendo, claro. Para mim, o futebol empresa hoje é o modelo que tem que ser adotado no Brasil. A gente tem que acabar com essas diretorias chupinhas que existem por aí, de clubes que não servem para absolutamente nada, com conselhos que é um monte de gente fazendo política interna e não comandando absolutamente nada, não sequer tem a noção do que está acontecendo na administração, na finança, na gestão de marketing do clube. A gente tem que acabar, sabe, com esse tipo, e às vezes alguns clubes com nepotismo barato, desnecessário. Quanto mais empresas e quanto mais logo a gente puder mudar essa legislação para poderem os clubes serem apropriados por donos e por quem vai cuidar realmente daquele clube de uma forma séria e transparente, melhor. Bom, a gente tem aqui aproximadamente aí uns 6 minutos, Facinho, né, para a gente encerrar. É muita pergunta, principalmente dos torcedores do Flamengo, né? Que invadem aqui, né? Claro, pô. Cara, e é um prazer, né, falar com o torcedor do Flamengo, cara, porque muita gente fica viralizando, às vezes, as opiniões, aquela história do Jorge Jesus lá que, porra, eu tava explicando num outro contexto, era diferente, ninguém não tava xingando o cara, falando que ele era uma porcaria, nada disso, entendeu? Aí 8 meses depois o cara deu certo, mas você falou lá atrás, não, era uma outra história, que aí, se você quiser, eu explico também, mas sabe? Gente, pelo amor de Deus, cara, tô zero problema com o torcedor do Flamengo, cara. Se tem um clube que, por exemplo, meu pai em casa cresceu me ensinando a admirar, foi o Flamengo lá em São Paulo, cara. Flamengo que o meu pai tinha como grande ídolo o Zico. Então, cara, porra, histórias do futebol pra mim, de todos os clubes, elas têm o mesmo peso, a mesma importância. Eu gosto de todas, cara. Igual, cara, assim, eu particularmente gosto muito, né, em São Paulo, de ver o Santos, o próprio Palmeiras, principalmente que na época da Parmalat, né, cara? Sim, cara. O Oséias, cara, é um jogador raiz, cara. Posso te confessar uma coisa? Que eu nunca falei isso pra ninguém? Uma coisa? Opa, exclusivo, hein? Exclusivo. Sabe qual foi o meu presente de aniversário em 1995, quando eu fiz 10 anos? A camisa de quem eu pedi? Não tenho ideia, cara. Do Romário? Camisa do Romário com o Flacem aqui do lado, do Flamengo de 1995, que era o ano do centenário. E eu pedi uma camisa do Romário de presente porque eu era fã do Romário, cara. Do Flamengo. Não a do Barcelona, era do Flamengo, cara. E eu não tava ali me importando se era do Flamengo, era a camisa do Romário, entendeu? E era da Umbro, linda a camisa, né? Que era a quadriculada, né? Mas meu pai me deu a listrada mesmo, que só tinha na loja. E, cara, porra, é isso que vale, cara. É você respeitar o seu rival. Né? Eu tive a camisa de um ídolo da minha vida. O Viola, que era atacante do Corinthians, eu tinha como ídolo, velho. Tenho foto com o Viola. Quando era moleque, entendeu? Então é isso que eu falo. Ter o meu time de coração não me faz odiar o outro time ou desrespeitar aquele time e achar que o meu é melhor em tudo. Não é, cara. Não é. Entendeu? A gente tem que enxergar o momento no futebol. O momento hoje é o momento do Flamengo e todo mundo tem que aplaudir o que o Flamengo tem feito dentro de campo. Bom, tá faltando um pouquinho para acabar, mas eu quero fazer uma pergunta rapidinho. Assim, cara, a gente aqui permite também Campeonato Carioca Feminino, cara. Aliás, estão pedindo para mostrar a camisa. Essa camisa, puta, eu acho que eu perdi ela, cara, porque era a camisa infantil, mas sabe de quem que eu tenho a camisa? Em casa. Uma branca. Essa camisa, eu prometo que numa próxima live, se eu for para São Paulo, eu vou trazer ela para o Rio de Janeiro. Eu tô para pegar essa camisa. Camisa de 1985 do Leandro. Já como zagueiro do Flamengo. Facinho, já deixa aqui o convite aberto, cara, para uma outra live. Entendeu? Pô, a gente tem várias perguntas, vários assuntos, cara. Você é um cara sensacional. Eu sempre tive muita vontade de fazer a live contigo. A gente tem agora 25 segundos, Facinho. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço, cara. Obrigado por tudo. Facinho, muito obrigado mesmo. Cara, e deixa o convite aí aberto para uma outra vez, cara. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui para isso, cara. Quando vocês quiserem, um beijo, um abração para todo mundo que acompanhou. Uma honra falar com a sua audiência, velho. Obrigadão, Nilson.
Valeu, Facinca. Gente, Facinca.